Fala rapaziada, tudo certo? Gente, eu avisei na semana passada que tinha novidade essa semana. E com muita alegria, a gente chega ao quarto vídeo da série Maturidade e hoje a gente vai tratar sobre o que, meu bem? Equilíbrio. Rola a vinheta. Fala rapaziada, meu nome é Jonathan de Oliveira e seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal e também ao quarto vídeo da série Maturidade. Hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que a mulher mais linda deste universo criada por Deus, minha esposa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Evelyn de Oliveira. Oh, coisa boa, como é bom, como é bom ouvir isso. Evelyn Machado de Oliveira, pro meu pai estiver assistindo não ficar com ciúme. Também, grande abraço pro seu Machado. E pro seu Max, na real, que seu Machado é o vô. Exatamente. Gente, é isso, tá? Gente, hoje a gente vai falar sobre maturidade, obviamente, e a gente vai falar sobre o terceiro ponto, o terceiro sinal, o terceiro aspecto sobre uma pessoa que já atingiu a maturidade, que é o equilíbrio. E para isso, a gente vai ler Provérbios capítulo 3, a partir do verso 21. Então puxa sua Bíblia aí se você tiver e leia com a gente. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. E quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Gente, ter equilíbrio é muito importante. Ser uma pessoa equilibrada é muito importante. Mas disso você já sabe. Então, para isso, a gente quer falar o motivo de por que é importante ter equilíbrio na vida comum e na vida cristã, para meu bem. Eu já começo te corrigindo, assim, nessa questão, porque eu acho que ter equilíbrio é essencial pra gente conseguir viver. Acho que não é nem... Não é importante, mas é essencial. Porque a gente, com certeza você conhece alguma pessoa que você sabe que ela é desequilibrada. E quão triste é a gente ver pessoas desequilibradas. Muitas vezes essas pessoas a gente não tem prazer em estar perto delas. Porque uma pessoa desequilibrada é uma pessoa inconstante. Então um dia ela tá bem, outro dia ela não tá. Não que a gente não possa ter nossos altos e baixos, mas tem gente que se passa. Se passa. Então, tipo, a gente conhece pessoas que, nossa, a gente vai falar, não sabe nem como que ela vai estar, o que esperar dessa pessoa. E isso é tanto emocionalmente, tanto na área espiritual, na nossa área natural como pessoas. O desequilíbrio ele pode afetar a nossa vida em todos os aspectos dela. Seja no dinheiro, seja na comida, seja na oração, na leitura, seja no celular. O celular, a gente anda em dias que as pessoas estão muito desequilibradas nessa questão. Então, o desequilíbrio, ele pode afetar todas as áreas da nossa vida. Eu vejo que o desequilíbrio ele afeta tudo na tua vida. E trazendo agora para uma pegada mais cristã, é possível ser um cristão desequilibrado? Com certeza. E quais são os sinais de um cristão desequilibrado? É aquela pessoa, geralmente, que ela já tem uma linha demarcada, uma caixinha demarcada, e essa caixinha, ela define o que é certo e errado numa dualidade basicamente preto e branco. Como assim? Uma discussão bastante fervorosa no meio cristão, para você que não é cristão, mas você que é crente, você já vai saber o que é música secular. Se o cristão pode ouvir música secular ou não. Uma outra discussão é que se o cristão pode assistir filmes que não são cristãos. E, gente, às vezes uma regrinha tão limitada, não, só pode ouvir aquilo que é gospel. E se é prova de fogo. E os filmes da mesma produtora. Se você define tudo numa caixinha como sim e não, sério, você vai cometer diversos erros. E isso eu falo como sendo uma pessoa... Eu cresci no interior do Paraná, e o meu contexto de cristão, ele vem de um pouco mais tradicional. E claro, Apucarana era tradicional, mas tinha locais ainda mais pro interior que eram ainda mais tradicionais. Por exemplo, eu estive num culto onde o pastor falou que jogar bola era pecado. E aí, se você olha para a Bíblia, jogar bola não é pecado, biblicamente falando. Porém, a falta de equilíbrio pode fazer você pecar.
Como assim? Vou dar um exemplo da minha vida e aí pra gente contextualizar. Quando eu tinha ali 11 anos, eu já era um torcedor do Atlético Paranaense. Gostava de jogar bola. E como jogava? Gostava de jogar e jogava sempre que tinha oportunidade. Só que chegou numa época ali, com 11 anos, que o meu pai, ele me deu uma chamada de atenção, e não somente uma chamada de atenção, mas como meu pai, e como eu era um pirralho de 11 anos, ele me proibiu, porque eu tava faltando culto, atrasando de ir pros cultos, faltando culto, para poder jogar bola. Tava deixando de vez de estudar um pouquinho a Bíblia, ainda que, pré-adolescente e tal, mas deixando de estudar completamente a Bíblia pra ficar focado só em futebol. E era futebol 24 horas por dia. Até que meu pai me deu uma brecada, naquele momento ele me proibiu, e não somente ele me falou, não pode porque futebol é pecado. Meu pai nunca falou isso pra mim. O pai falou, Jô, o futebol não é pecado, o pecado é a forma como você consome ele. E isso serve pra tudo. Se você não foi equilibrado em coisas que não são pecado, elas podem vir a ser pela sua falta de equilíbrio. Por exemplo, comer é pecado? Não. Não é pecado. Comer um cachorrão é pecado? Não é pecado. Não. Comer um hambúrguer em São Paulo é pecado? Não é pecado. Graças a Deus. Amém. Só que se você parte para um momento em que você já está estufado de comida, você não precisa, mas você quer comer de zoiudo, meu amigo, isso pode ser um pecado. Porque ali você pode estar entrando na gula. E às vezes a gente dá uma passada de pano pra gula, mas, gente, gula também é pecado. E que ela pode desencadear depois uma obesidade, muitas doenças que vão te prejudicar também na tua vida normal. Exatamente. Por exemplo, uma outra coisa. Descansar é pecado? Gente, claro que não. Descansar é bíblico. Não é só, não só não é pecado, como é bíblico o descanso. Só que só descansar é pecado? Sim, por quê? Porque você tem que ter equilíbrio. Se eu Porque senão tu vira um preguiçoso. Um preguiçoso. Se eu meter o louco a partir de amanhã e começar a faltar no meu trabalho e não acordar cedo para ir trabalhar e não fazer mais as minhas obrigações trabalhistas, vai ser demitido. Eu vou ser demitido porque eu tô sendo um preguiçoso. E, gente, isso afeta tudo e você pode aplicar isso em tudo, até mesmo nas coisas boas que a gente tem que fazer. A gente tem que orar e nunca vai ter, eu orei demais. Não. Mas a gente tem que orar muito. Mas isso não pode se tornar um motivo de orgulho e pra gente se botar num pedestal e falar, não, eu oro tantas horas por dia, então eu sou mais crente. Ou eu li a Bíblia 500 milhões de vezes. Isso não pode se tornar um orgulho como se a gente quisesse chegar diante de Deus e falar assim, não, Deus, eu sou melhor porque eu fiz isso, eu sou melhor porque eu fiz aquilo outro. Não. São coisas boas, importantes, são mandamentos que a gente tem que cumprir. Só que a gente tem que cumprir com equilíbrio no sentido de então não vou ler demais. Mas não para se tornar um orgulho na nossa vida. Não fazer pelos motivos errados. Exatamente. Né? E a Eve, eu queria trazer a Eve desde o princípio no assunto do equilíbrio. Porque, por exemplo, quando eu falei culturalmente, a Eve cresceu numa cidade praiana, então é um costume diferente, a Eve já foi de sede, eu era de um contexto mais tradicional, tal. Eu tinha uma regrinha, tá, rapaziada? Pra quem lembra do Jonatas aí com 14, 15 anos, tinha uma regrinha. A regrinha com o homem não ouvia música que não era cristã. Eu continuo ainda ouvindo poucas músicas que não são cristãs. Mas naquela época eu achava que era literalmente pecado quem ouvia músicas que não eram cristãs. E eu conheci a Evelyn. E a gente foi conversar um dia desses. Eu tive que ouvir isso. E a gente discutiu sobre isso, discutiu assim, como a gente discute assunto. A gente nem namorava ainda na época. Isso, exatamente. Que era assunto importante. Tava alinhando era assunto importante e tal. E ela me deu um fecho. Um fecho interessante, porque eu não tive como respondê-la. Por quê? Porque lá em Filipenses capítulo 4, tem uma regrinha básica para você viver equilibradamente. Qual é? O texto diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E, gente, não é uma definição de categoria que entra no Spotify entre gospel e não gospel que define se isso é digno de louvor ou de boa fama. Por quê? Porque tem muita coisa no meio gospel, músicas que diz cristãs, que são extremamente contrárias à Bíblia. Mas também tem muito conteúdo que não tem o selo cristão, mas que não fere nada do que as escrituras nos ensinam, nos dizem para praticar.
Até a continuação do versículo põe em prática tudo aquilo que vocês aprenderam e receberam. Então, se a gente tem uma regrinha de definir pela categoria do Spotify, não, se é cristão, então é bom. Se não é cristão, então é ruim. A gente vai se perder na nossa vida. Assim como, e eu quero que você explane um pouquinho sobre isso, a pessoa que tá na outra ponta, que não tem nada a ver, pode estar falando a maior barbaridade da música, que não tem nada a ver. Eu queria que você expôsse esse assunto. Então, eu sempre fui do ponto de que, igual o Jonatas falou, se é algo que não desagrada a Deus, amém. Não tem por que eu não ouvir isso. Agora, se é uma música que fala coisas muito erradas, ela insinua coisas, né? A gente não precisa falar, todo mundo aqui é grande e entende o ponto que eu quero chegar. Se é ouvida por alguém que talvez gostaria de ter aquela vida e abre mão por amor a Cristo, ou de alguém que, sei lá, fica imaginando como seria se fizesse tal coisa ou se fosse em tal lugar, isso já começa a perder o equilíbrio, porque tu acaba criando uma realidade paralela ou tu começa a se alimentar de coisas que não vão agregar na tua vida. Isso é muito, muito prejudicial em questão de música, mas isso na vida. Se a gente começa com, não dá nada, não é nada a ver, mas isso nem é pecado, isso nem é errado. E a gente já deu exemplos de coisas que não são pecados, mas podem vir a ser. Então o que acontece? A gente tem que sempre ter muita atenção na nossa vida, né? A Bíblia diz que a gente tem que andar sempre vigilante. Porque uma coisa talvez possa não ser pecado, mas daí talvez outra que era, mas daí tu abriu e foi negociando as coisas. Quando tu vê, tu caiu no pecado, tu tem alimentado tua cabeça com coisas erradas e isso vai te prejudicar. Porque tu passou do limite do equilíbrio, começou a viver uma vida desequilibrada e começou a fazer coisas que não agradam a Deus, mesmo que elas não fossem de fato pecado. Porque, como a gente falou, gente, é o ponto principal do vídeo, a gente vai chegando já no final. O fato de ser equilibrado, ele não afeta somente hoje. Todos os pontos, se você observar em todos os pontos dos vídeos do canal, da parte da série Maturidade, se você não tem responsabilidade, você vai ter consequências no hoje e futuramente. Se você não tem paciência, você vai ter consequências hoje e futuramente. E se você não é equilibrado, você vai ter consequências hoje e futuramente. Uma palavra que você não foi equilibrado na hora de falar, que você não precisava ter dito naquela hora, que você poderia ter sido mais sensato com as palavras. Você talvez vai colher consequências, vai ferir alguém. Talvez você tá com o coração apertado por não perdoar uma pessoa, só porque a pessoa talvez escolha um pouquinho de você. E você está segurando um perdão à toa. E eu acho muito interessante, o versículo 24 de Provérbios 3, 21, como eu li, ela fala que quando você se deitar, você não terá medo, você vai ter um sono tranquilo. Versículo 25, não terá medo da calamidade repentina. E aí, por quê? Por isso, versículo 26, pois o Senhor será a sua segurança e vai evitar que você caia em armadilhas. E quantas armadilhas estão nas duas extremidades? Exatamente. De uma pessoa que faz tudo que não era pecado de forma desequilibrada e faz aquilo se tornar um pecado, e daquela pessoa que nada vai cair numa armadilha, e da pessoa que acha que nada vai ter consequência e vai cair numa armadilha também pela falta de equilíbrio. Exatamente. E para finalizar aqui, pelo menos por mim, eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o que a gente pode tirar aqui de resumo, e que eu acredito também, né, é que a partir do momento que o pecado entrou no mundo, a gente virou todo mundo desequilibrado. A gente não sabe como botar nossa vida em ordem sozinho. Mas graças a Deus que a gente tem um bom pai, o Filho se entregou por nós e temos o Espírito Santo conosco para nos ajudar a ter uma vida equilibrada. Então, uma dica, se eu posso deixar aqui nesse vídeo, torne a sua vida espiritual, sua leitura, oração, devocional, jejum,
equilibrado, que você vai ver que o Espírito Santo vai se encarregar de te ajudar a viver uma vida completa, equilibrada. Porque a gente precisa da ajuda dele para que a gente possa conseguir isso. Exatamente. Gente, é isso. Busca o equilíbrio. Como eu falei, esse vídeo não tem a intenção de criar regras e de delimitar, tipo, o Jonatas falou que isso, então eu vou fazer isso. Não. Você quer saber se você pode ou não fazer uma coisa, se é equilibrado ou não? Aos pés do Senhor. Ora, você vai ter paz, vai ser tranquilo, você vai estar de boa, porque você depositou nos pés daquele que vai falar pra você se tá equilibrado ou não. Se tiver desequilibrado, pede pra ele te ajudar a ajustar, que ele com certeza irá. E gente, o tema do vídeo era isso. Mas agora eu vou deixar a Evelyn dar um recado muito importante, que eu já sei por motivos óbvios, mas ela vai dar um recadinho aí pra vocês. Então, gente, hoje é quarta-feira e eu quero falar pra vocês que sábado, às 10 horas, vai lançar o meu primeiro vídeo no meu canal. Criei um canal, tá? Depois da assistência do meu marido, da minha amiga Giovana, que também tá sempre aqui. O marido dela, Gustavo, assistindo os vídeos. Beijo. E estamos com saudade de vocês. E agora eu tenho um canal, então eu vou estar ali compartilhando também algumas coisas, algumas reflexões, algumas palavras do meu jeito, da minha forma ali, que não é muito parecido com o do Jô. Eu sou mais palhacinha, assim. Então, é isso. Então, se você quiser acompanhar, se inscrever no meu canal, hoje não vai estar nenhum vídeo ainda, mas a partir de sábado a gente vai começar a postar vídeo, tá bom? Então é isso. Então, gente, se inscreve no canal da Evelyn, tá ali na descrição. Se você não é inscrito no meu canal também, se inscreve aqui. Deixa o like se você gostou, deixa o comentário. Eu sei que o meu canal ele tem bastante diversificação. Tem crentes, tem não crentes, tem pessoas mais tradicionais, tem pessoas mais cool. Então fique à vontade aí para comentar se você discorda de mim. Claro, com equilíbrio e sensatez na hora de falar. Fique à vontade, deixa o comentário, eu peço, deixa o comentário, deixa o gostei, se inscreve e se inscreve no canal da Eve, porque sabadão tem vídeo novo. Então, gente, é isso o vídeo. Até semana que vem pro último vídeo da série Maturidade. Eu espero e aguardo vocês. Um grande beijo, valeu. Até nóis. Tchau, gente.